Olá, graça e paz. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para trazer um pouco mais a palavra de Deus e quero te trazer um fato interessante. Sabia que 90% dos cristãos brasileiros, eles têm algum tipo de fragilidade com a sua fé? Às vezes eles têm algum momento em que começam a questionar ou colocar dúvida em algum ponto da Bíblia ou algo que ouviram sobre a fé. Ou seja, vira e mexe, a sua mentalidade referente à sua fé, ela acaba ficando fragilizada e o que não pode, porque nós devemos conhecer integralmente a Deus. Devemos conhecer integralmente a sua palavra. Em nenhum momento devemos ter uma fragilidade, um certo questionamento, uma possibilidade de questionar aquilo que está escrito. Será que é isso mesmo? Será que foi isso que Deus quis dizer? Às vezes vem isso na nossa mente. E esses dias eu estava lá no serviço pensando em uma palavra para que eu pudesse falar, que tem um momento de culto lá onde eu trabalho. E aí eu falando com Deus, pensando no que eu poderia trazer de mensagem para aquele povo. E eu estava sentado no carro, olhei, estava tendo uma obra na frente da onde eu trabalho, e aí estava escrito nessa placa, reforma do prédio tal para instalação de uma determinada companhia, né? Então, eu olhei aquela palavra reforma e começou a falar no meu coração. Deus começou a falar comigo e me trouxe aqui no versículo 2 de Romanos, capítulo 12. Eu vou ler para você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse momento aqui, essa primeira frase, e não vos conformeis com este mundo, é algo que tem acontecido muito hoje em dia é muitos cristãos acabarem, por conta do mundo, das pessoas aí fora, dizerem: olha, para você ser feliz, para você ter uma felicidade plena, você deve fazer aquilo que eu faço também. Porque eu posso ir numa balada, eu posso beber, eu posso mentir, eu posso fazer fofoca e ninguém vai meter o bedelho na minha vida. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu faço do meu corpo, com a minha vida, aquilo que eu quero. Por isso eu tenho essa liberdade. E mal eles sabem que essa pseudo-verdade, liberdade, está levando eles diretamente ao inferno. Porque se você pedir para qualquer um deles, a qualquer momento, parar, ficar um ano sem fazer aquilo, vai começar igual aqueles que são viciados em café. Se parar um pouco de tomar café, já começa a dar tremedeira, a ficar todo com dor de cabeça, não consegue pensar direito, ou seja, a pessoa ela começa a ficar refém daquilo que ela faz. Ela não está percebendo que o inimigo ele colocou as garras na vida dela de maneira tão sutil que ela nem percebeu que ele está levando ela para o inferno. E alguns gostam de dizer, mas essa verdade que você fala, essa palavra que você está falando, é uma mentira. Mas como uma frase que eu ouvi uma vez, se tudo o que eu passei, se tudo que eu vivi com essa mentira, se o evangelho foi tudo mentira, valeu a pena, porque foi a mentira mais prazerosa, a mentira que mais me deu vida, me deu direção, me deu um motivo para saber o porquê que eu estava aqui na Terra, foi essa mentira, né? Entre aspas. Então, a palavra de Deus, ela é a que nos liberta. O fato de nós sermos ou queremos ser considerados filhos de Deus é o que irá nos libertar. Porque, independente ou não, se você não pode fazer essas coisas, porque você vai desagradar a Deus, você vai entristecer a Deus, você estará construindo a sua liberdade eterna. Uma outra frase que eu ouvi meu pai falar uma vez: onde você pensa em passar a sua eternidade? Não ache que a sua vida ela é somente aqui nessa terra, ela é finita. Ela tem um fim aqui nessa terra, mas uma eternidade inteira para você passar. E onde você prefere passar? No inferno, com o inimigo, com o diabo? Ou você quer passar nos céus, com Deus? Porque essa é a maior promessa para as nossas vidas. Esse é o suprassumo para que a gente possa viver cada dia, cada momento, correndo atrás para um dia chegarmos lá, um dia conseguirmos chegar nos céus e herdar essa vida eterna. Então o mundo, ele tenta colocar esses prazeres, ele tenta impor essas regras para as nossas vidas, mas nós, cristãos, os filhos de Deus, nós falamos: não, eu não vou ficar preso a essas coisas. Eu prefiro me ver livre, não quero me ver caído na rua, não quero me envolver em briga ou em algum problema que essas festas de baladas acontecem. Não quero fazer mentiras contra o meu irmão, porque isso destruiria a minha vida e até a vida daqueles que eu mais amo. Todas essas coisas que o mundo fala,
que é perfeito, que é prazeroso, todas essas coisas têm um final amargo. Percebe que é um tipo de vício, é um tipo de prisão, porque no final das contas é uma vida amarga, uma vida com um limite de felicidade, uma felicidade momentânea. Agora com Deus, nós temos uma felicidade eterna, uma felicidade que mesmo em meio a problemas, nós estamos lá sorrindo e felizes. Então, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E é aí que pega aquela placa que eu vi naquela obra. Renovação, reformar nossa mente, rever os nossos conceitos. Todos os dias nós devemos fazer isso. Parar, fazer um devocional, ler a Bíblia, entender o que Deus tem para falar comigo hoje. Nós devemos ter a palavra de Deus constantemente passando nas nossas mentes. Porque senão, aquele momento, se você acorda já apressado, querendo resolver as coisas do seu dia, é naquele momento que o inimigo ele vem e acha aquela brecha e começa de maneira bem sutil, através de alguma pessoa, algo que você coloca diante dos seus olhos, a colocar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai fazer com que você, no final do dia, peque. Aí você fala, mais uma vez, mais um dia que eu achava que eu ia conseguir melhorar, que eu achava que eu ia conseguir progredir no relacionamento com meu Deus, e aí eu acabo caindo. Então o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está em todo o tempo ao nosso derredor, buscando alguma brecha que nós possamos dar, para que ele venha e tire de dentro de nós a graça, a palavra, a presença de Deus. Por isso, todos os dias nós devemos renovar, transformar a nossa mente, deixar a nossa mente focada com o nosso alvo em Cristo. Nós mantendo o nosso alvo em Cristo, pode vir qualquer seta maligna, qualquer pessoa vir falar mal da sua vida, ou tentar te agredir de alguma maneira, mas a sua paz vai estar em Cristo. O seu foco vai estar em Cristo. Você em nenhum momento irá pecar. Você em nenhum momento irá falhar. Mesmo que você escorregue, você vai tomar de novo o prumo, vai se levantar e seguir adiante. Quero contar um fato interessante. Eu vi um vídeo um tempo atrás de uma corredora, né? Tava numa prova de atletismo, né? Não sei de quantos metros que era a corrida, mas ela começou essa corrida, né? Junto com as outras e em determinado momento ela acaba caindo. Não sei se foi ela que tropeçou, acabaram tocando nela, mas ela caiu. E para alguém que, além de não estar com um bom preparo físico, mas a mentalidade ela não estivesse tão bem preparada, aquele momento seria o fim da corrida dela. Mas sabe o que acontece? Ela levanta, ela continua a corrida, talvez com dores da pancada, do tombo, talvez com um pequeno desespero de, nossa, eu perdi muito tempo agora com essa queda. Ela continuou a corrida, ela alcançou as outras corredores que estavam bem mais à frente dela, foi passando uma a uma e venceu aquela corrida. Não é somente você ter um bom preparo físico, trazendo para nós, não é somente você conhecer a palavra, você saber de tudo, ter uma teologia fenomenal, mas como que está a sua mente em Cristo? Como que está a sua mentalidade? Será que em algum determinado momento, se você cair, tropeçar, você vai ficar ali, vai desistir? Para mim não dá mais. Eu não vou conseguir mais. Eu já tentei uma vez, já tentei duas vezes, já tentei três vezes e nada acontece. Nós devemos persistir. Nós devemos ir até o fim. Só chega nos céus aquele que for vencedor. Só consegue alcançar o céu aquele que enfrentar todas as batalhas. Porque a Bíblia diz, o céu, ele é tomado à força. Ou seja, o mundo vai ter de todas as maneiras colocar tudo quanto é tipo de empecilho para que você perca os céus, para que você perca a salvação. Mas se você tem a mente forte, a mente de Cristo, você lê todo dia a palavra, fala todos os dias com Deus, em todo o tempo está buscando falar com Deus, pede a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ter uma mentalidade forte. E assim, finalizando esse versículo, só dessa forma você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Deus, ele já tem um trajeto para cada uma de nossas vidas. Ele tem uma definição para qualquer que seja a nosso motivo de estarmos aqui nessa terra. Primeiro, todos nós fomos comissionados a pregar o evangelho. E Deus, ele tem uma obra muito maior na vida de cada um de nós. Quando nós começamos a propagar o evangelho, seja com a nossa vida, ou seja falando, Deus, ele começa a nos usar cada vez mais. Nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Nós começamos a viver o mover de Deus nas nossas vidas. E fazendo tudo isso, agradando ao nosso Deus, nós iremos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dia chegarmos nos céus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A maior vontade
de nos trazer aos céus, de que cada um de nós possamos ser salvos. Se não fosse assim, Deus não teria enviado seu Filho amado, seu único Filho, para morrer por cada um de nós, para garantir, para que todo aquele que cresce em Cristo pudesse ter a salvação, e a salvação eterna. Então, renove a sua mente todos os dias. Não se esqueça, você é filho de Deus. Não deixe que o mundo te manche, te suje. Sacode a poeira. Escorregou, passar rasteiro em você, levanta, continua, vai até o fim. E assim, Deus vai agradar a sua vida. Amém? Que Deus possa ter falado melhor ao seu coração. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com mais alguém. Não deixe de me seguir, que eu vou estar trazendo mais e mais palavras como essa, trazer alguns estudos. Estou tentando fazer o máximo para compartilhar Jesus. Deus continue te abençoando e até a próxima.